Bom, ainda na mesma linha de pensamento, nós vamos para outro casal problemático que foi Carol Conká e Arcrebiano. Ai, Deus. Deu para explicar mais ou menos qual que é a lógica da palmitagem, correto? Agora a gente vai dissecar uma questão que não é necessariamente dentro da palmitagem, mas dentro de relacionamentos interraciais, que são problemáticas que não costumam ser tratadas, principalmente porque as pessoas não sabem abordar direito a questão da palmitagem, mas que devem ser tratados. Quando a gente está lidando com um relacionamento interracial, muitas pessoas ignoram que existe um sistema de opressão de brancos para pretos. Tal qual existe um sistema de opressão, por exemplo, para homens e mulheres. Enquanto eu estiver falando, sempre coloque em paralelo o sistema de opressão preto-branco, homem e mulher. É possível existir um casal heterossexual de um homem ou uma mulher e funcionar? Com toda certeza, nós temos muitos exemplos disso. Só que a gente está diante de uma situação onde nós temos um gênero oprimindo o outro, e mesmo assim esses gêneros estão se relacionando. Só que esse sistema de opressão interfere no relacionamento e, se ele não for tratado da maneira correta, gera inúmeros prejuízos para o relacionamento. O mesmo funciona para relacionamentos interraciais. Se não é tratado, não é considerado e tratado as vivências raciais delas, o relacionamento vai passar por uma série de problemas que não precisaria estar passando. Enfim, o caso da Carol é mais ou menos isso. É mais sobre analisar como que foi o relacionamento e por que o fato de ela ser negra e ele ser branco interferiu em uma série de problemáticas que gerou, inclusive, nas explosões da Carol Conká em relação a outras pessoas, e sujou um pouquinho o nome dela. Vamos lá. Muita coisa. Qual foi o caso? Carol Conká começou desde o início da temporada, começou a se afeiçoar e a se aproximar de Arcrebiano. Foi correspondido por ele. Porém, o que a gente foi vendo ao longo de 2 semanas é que ela vinha com uma energia muito mais de interesse para ele, e ele com um comportamento meio que de se esquivar. O que dentro da edição soou muito como se ela estivesse assediando ele e ele fugindo dela. Só que por relatos de outras pessoas, ao que parece é que ele correspondia sim, ele participava sim, só que em algum momento ele foi perdendo o interesse. E então a Carol acabava forçando muito um pouco a barra com ele, e ele não se posicionava em falar não, Carol, e só deixava as coisas irem por sentir, de certa forma, um pouco acuado. Eu ouvi muito dizer o tanto que a Carol foi abusiva nessa situação, e eu entendo de onde vem o conceito de abusivo, por a Carol não entender as leituras, as sinalizações físicas do Arcrebiano com os nãos que ele estava dizendo a ela, sabe? E às vezes ele até falava diretamente, e ela não entendia, então ela forçava a barra. Então, várias cenas extremamente desconfortáveis de ele não querendo beijar ela forçando ele a beijar, ele não querendo falar certas coisas, ela puxando ele pra falar. Essas cenas pareciam bastante invasivas e bastante, digamos, abusivas. E levantou-se a questão de que mulheres poderiam sim ser assediadoras. Porém, isso é uma leitura um tanto rasa, que eu acho, e é claro que é muito fácil você acusar a mulher preta de estar assediando, mas aí esse é um clássico caso de má interpretação, sem considerar todo o cenário geral a respeito da relação interracial. Porque, analisando uma questão racial, a gente pode analisar uma questão de gênero também, tá? Você tá lidando com um cara que ele é, sem sombra de dúvidas, é o cara mais, no sentido de padrão de beleza, mais bonito do elenco. Eu acho que não é um cara que teria problemas, inclusive já foi confessado isso dentro do reality show, para arrumar mulheres. Tanto que ele fala, eu sou chato para escolher mulher. Se você é chato para escolher mulher, é porque tem muita mulher na tua cola, sabe? Uma pessoa que passa por situações onde ela não é tão bem querida, ela trabalha com o que vem pra ela. Se você escolhe é porque você tem opções, entende? Então, ele é uma pessoa que está confortável em ser aquela pessoa que é sempre escolhida. E tem gente que vive isso. Eu lembro muito bem de uma situação onde eu conversando com um amigo que é bem padrãozinho de beleza, assim, e aí a gente estava discutindo sobre essas questões de flerte, de como que a gente vai até a outra pessoa e flerta, aquela coisa assim. E eu tava falando todas as minhas táticas e tudo. E aí eu perguntei pra ele quais que eram a dele. E ele falou assim que ele não tinha tática nenhuma. Aí eu, mas peraí, você não flerta com as pessoas? Eu disse, não, eu flerto.
Mas no geral são as pessoas que vêm até a mim. Eu só preciso selecionar quem que eu quero. Aí eu falo assim, gente, isso é muito fora da minha realidade. Essa realidade não existe pra mim. A pessoa não sabe lidar com a possibilidade de correr atrás de alguém. A energia que é gasta para que isso seja possível. Eu crio toda uma estratégia de comunicação na minha cabeça que ele não tem necessidade de criar. Sabe? Ele é fácil, é só fazer um filtro. Aí a gente vai pegar uma outra pessoa que tá do outro lado do espectro. Da Carol Conká, que é uma mulher muito linda, mas que ela é uma mulher preta num país racista. Então, o que eu não deixei de ouvir toda a temporada do Big Brother de terceiros é o quanto a Carol Conká é feia. Tipo, ela não é feia, ela é maravilhosa, ela é muito linda. Mas ela é uma mulher preta, então ela obviamente vai ser lida como feia e ela sabe dessa leitura dela. É o tipo de pessoa que se não correr atrás, não consegue. É muito comum que uma pessoa assim precise, se ela tiver interesse em alguém, que ela corra atrás, que ela faça a parte dela, que ela compense o preterimento racial dela, sabe? Isso é algo que a gente vai aprender. Nós, pessoas pretas, aprendemos quase que tipo igual um beabá, assim, sabe? A gente tem que... se a gente quer ser amado por alguém num país racista, a gente precisa, de certa forma, saber manusear a nossa raça, sabe? Diante das pessoas. Independente de quem seja, independente se esteja relacionando com outra pessoa preta ou uma pessoa branca, sabe? É bem difícil. Então, cria-se um senso de alerta, de uma necessidade de correr atrás muito grande. E aí, quando esses dois mundos colidem, uma pessoa que é extremamente passiva e está acostumada com todo mundo chegando atrás da pessoa, e a pessoa que é extremamente ativa, que está o tempo todo correndo atrás, nós temos um casamento que é perfeito a início, sabe? É o cara que tá lá para ser conquistado e a mulher que vai lá correr para conquistar. Ela é empoderada, ela pode conquistar ele, e ele tá muito confortável na ideia de ser conquistado por ela. Só que essas pessoas que são conquistadas, como elas não experienciam rejeição com muita facilidade, eles se tornam uma pessoa muito mimadas, digamos assim. Então qualquer detalhezinho pode fazer com que tenha uma baixa de energia no relacionamento, sabe? De que você perca a vontade, de que você desista facilmente e aí comece a se indispor para aquela situação. Porque você estalou o dedo e vem outra pessoa em cima de você, sabe? É muito fácil, é muito conveniente. Enquanto as outras pessoas, enquanto a pessoa que está sempre experienciando rejeição, ela não tem esse luxo. Ela entende a necessidade de manter o relacionamento. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que é normal, né? Então a gente precisa manter relacionamentos o tempo inteiro. Mas ela entende com um pouquinho mais de precisão. E até com bastante agressividade, na verdade, né? Principalmente se você for uma pessoa muito preterida. Então quando a gente está num espectro muito grande de diferença racial, isso se torna um problema, sabe? Isso se torna uma dificuldade para a situação, que se as duas pessoas não abordarem de forma saudável, de um entender o lado dele e o outro entender o outro, não encaixa bem. Se um não entender que ele tem que baixar um pouco a energia e confiar que aquela pessoa tá com ela, e se a outra pessoa não entender que ela não é a princesinha da Disney que precisa ser conquistada, e ela precisa também fazer um pouco a parte, as coisas encaixam. O que não aconteceu. O Arcrebiano, em algum momento, demonstrou um desinteresse pela Carol numa linha de eu quero me afastar de uma forma passiva-agressiva. Eu não vou pegar você e falar assim, eu não quero ficar com você, eu vou só me afastar. E uma pessoa que está sempre correndo atrás não sabe lidar com uma pessoa que está afastando de forma passiva-agressiva. Ela precisa que chegue uma pessoa, olhe na casa e fale assim, eu não quero ficar com você, tome uma decisão, sabe? Então, o comportamento da Carol parecia invasivo, mas não é que o comportamento dela era invasivo. Ele era invasivo e o comportamento do outro era esquivão. Então soava que o dela ainda soava mais invasivo do que era o da Carol, entendeu? Então a gente colocou muita carga em cima da Carol, até por causa do ranço que o pessoal desenvolveu dela, e ignorou o fato de que ele, de fato, precisava tomar uma atitude diante da situação. E ele não tomou uma atitude diante da situação, porque é muito confortável pra ele. Ele é um cara branco. Qualquer coisa que acontecesse com ele, ele ainda estava bem, sabe? E o que se conclui disso?
se conclui que era inevitável que a Carol desenvolvesse paranoias em relação à situação. Era um desastre anunciado esse relacionamento, porque não houve diálogo suficiente para poder ajustar esses pontinhos, entende? E muito a isso se deve à diferença racial dos dois. A verdade é essa. E o que aconteceu? Qual foi o tal surto da Carol? Tá bom, eu vou abordar esse surto em duas perspectivas, a relação dela com o arcrebiano e dela com a Carla. O que aconteceu foi que na festa da segunda semana, a Carol começou a ter suspeitas de que pessoas estavam investindo constantemente no arcrebiano e tentando ele, e uma delas fosse a Carla Dias. Então ela começou a autuou a Carla Dias, que para se defender começou a ir em pessoa por pessoa para poder se explicar, o que enfureceu a Carol quando descobriu que ela estava indo de pessoa em pessoa para se explicar, porque a Carol ia soar daquela forma como uma falsa acusadora. Eu não vou explicar o caso dela com a Carla ainda nesse bloco. Eu vou explicar sobre a lógica da paranoia da Carol. Ah, tá difícil gravar esses vídeos. Bom, você tá com o Carla, que é o mais bonito do elenco. Então, sim, muitas das meninas se aproximavam dele por interesse, é óbvio. Se ele não tivesse com ninguém, outras meninas apareceriam por interesse a ele. E diante de um cara que tá tentando, que não consegue comunicar nem mesmo o desinteresse pela Carol, nem mesmo a vontade de não desenvolver da maneira que estava sendo desenvolvido o relacionamento, isso acende de certa forma uma parada no sentido, tem pessoas procurando ele, e ele está desinteressando em mim. Então alguma coisa está acontecendo aqui que eu não estou percebendo. Tem algum ponto vazio que eu preciso preencher. E ela preencheu. O que é ilusório, mas é compreensível, vou ser bem honesto. Bom, sei lá, se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Entende? Então é um trabalho, era meio que um trabalho de conclusão. O problema dela foi porque, ela pegou essa conclusão como uma verdade, então isso já é um problema. E 2, ela jogou isso não nele, mas em uma terceira pessoa que não tinha nada a ver. Se fosse pra atacar alguém naquele dia, esse alguém deveria ter sido ele. O que eu quero concluir com isso tudo é o seguinte: a gente não pode negar, sim, que existe essa questão do forçado consentimento. E isso é um assédio, sim. Por outro lado, a gente tem que entender o contexto onde os dois se envolviam, que existia uma relação construída, que já tinha um pré-acordo de que cada um participaria de tal forma, e colheu os benefícios, de certa forma, que foi o arcrebiano, da atenção, da disposição, da vulnerabilidade, da outra, e não entregou a outra parte, que era o compromisso, era a demonstração de afeto, aquela coisa. O que, obviamente, vai deixar uma pessoa, principalmente numa situação de panela de pressão, que é o Big Brother, doida, né? Então, a Carol errou? Sim. O arcrebiano errou? Também. Não dá pra passar pano pra ele também, não. Só porque ele é branco padrão, não. Tá bom, bonitas?